dos espaços alfabetizadores. Hoje estamos aqui, eu e Carla, com uma convidada super especial, super querida, Simone, que vai conversar aqui com a gente nesse segundo encontro, né, intitulado Ressignificando o Fazer Pedagógico na Educação Infantil e Anos Iniciais, hoje falando sobre registros e relatórios. Simone vai estar com a gente hoje. Muito feliz de estar aqui. Sou aquela convidada de casa já, aquela que lava a louça, aquela que passa a roupa quando está no cantinho, porque eu quero ser esse tipo de convidada. Quero estar sempre aqui. Não esqueçam, eu quero estar junto, porque ressignificar o fazer pedagógico é o que a gente faz o tempo inteiro, né? A gente acorda, escova o dente já ressignificando, já olhando criticamente para o nosso fazer. Agora, hoje eu não estou aqui sozinha, né? A minha lotação hoje não é mais a GED da segunda CRE, embora a minha atuação continue sendo na GED da segunda CRE, com um outro desafio, mais pertinho de vocês, junto de vocês. E hoje a gente está aqui com um grupo que tem se constituído ainda nesse início de processo para trabalhar juntinho de mim. Eu na segunda CRE e o resto do grupo nos outros territórios da nossa rede vão estar aqui com a gente também. Então, já queria dar boa tarde para todo mundo, agradecer. E hoje o papo é esse, é falar sobre ressignificar esse olhar pedagógico, como é que a gente pensa esses relatórios, como é que a gente pensa finalizar esse recorte temporal, que é como a gente se estrutura, em termos de escola, creche, EDI, que é através dos nossos COPs. Como é que a gente usa esse recorte temporal para repensar e ressignificar o nosso fazer pedagógico e, ao mesmo tempo, dar visibilidade a todas as nossas práticas. Então, hoje, a prosa, estou muito feliz de estar aqui, ela é continuidade de um movimento que a gente vem construindo já desde o ano passado, e é isso. Vamos para o papo, vamos caminhar. É isso. Vou fazer aqui o compartilhamento, tá? Pode começar. Enquanto isso, eu estou tentando... Eu entrei aqui para tentar resolver o problema das pessoas que não estão conseguindo acessar, tá? Eu vou incluir algumas pessoas. Ressignificando o fazer pedagógico na educação infantil e anos iniciais, registros e relatórios. Hoje o nosso convite, nosso diálogo, nosso espaço de trocas, ele vem falando justamente desse momento, né, tão importante que se faz presente todos os anos, que é o momento que a gente para rever os nossos registros, escrever os relatórios, e que culminam nas nossas avaliações, né, no ensino fundamental. E aí nós vamos começar, como bem Silvana disse, falando com essa convidada maravilhosa, Simone, que já é aquela de casa, lava a louça, faz muito bem o dever de casa. Abre a geladeira. Come o resto do almoço. É disso também, faço vergonha. Faz vergonha nada, faz bonito. A gente colocou nesse primeiro slide ainda os documentos que norteiam o fazer da educação infantil. Peraí, deixa eu só... É porque eu estou falando com vocês e tentando botar as pessoas Só um minutinho que eu vou tentar botar as pessoas aqui que estão esperando. Cadê? Tá aqui. Um segundinho.
Eu estou só copiando aqui o e-mail delas, para convidar aqui para a nossa reunião, para não deixar ninguém de fora. As pessoas estão... E olha, esse e-mail aqui que foi informado não está tendo correspondência com ninguém. Vou ver o outro aqui. Será que se a pessoa tentar entrar com o e-mail da escola, não entra, gente? Pronto, a Carla eu consegui. A Carla eu consegui. Agora a Thaísa eu não estou conseguindo colocar, porque o e-mail dela está dizendo que não está correspondendo ao Rio Educa. Eu vou avisar ela aqui só um minutinho, porque Carla consegui. Peraí. Thaísa, seu e-mail não aparece no Rio Educa. Consegue pelo e-mail da escola. Pronto, voltemos. Não vamos colocar ninguém. E aí, esses documentos norteadores, eles fazem com que o nosso fazer pedagógico se faça de uma forma mais efetiva, eles estejam sempre ali disponíveis para que a gente possa ter em mãos, consultar, no estar na sala dos professores, compondo parte dos nossos centros de estudo, né, que seja um documento acessível a todos. A gente sabe que ele traz a trajetória de toda a historicidade da educação infantil na nossa rede, desde lá do início. E em destaque hoje estão as orientações para o registro da avaliação na educação infantil, a avaliação na educação infantil e o nosso currículo da educação infantil. Os links estão aí. Quando vocês receberem o material, a apresentação por e-mail, basta clicar no link que ele vai abrir, o link para o documento em PDF. Pode passar. E vou deixar a palavra agora com a Simone, nossa querida convidada mais do que especial. A gente só pega o gancho mesmo, porque, como a Carla falou, esses documentos, tem documento aí de 2010, tem gente que nem era da rede ainda, tem gente que estava em outros movimentos, e tem gente que já participou, inclusive, da escrita desses documentos, porque todos eles foram escritos coletivamente com a rede, com o campo. E a leitura, ela é ressignificada, já que hoje a gente está trazendo essa palavra, a cada momento que a gente faz essa leitura. Então, quando a gente hoje retoma esses documentos, o nosso fazer está diferente. A gente dialoga com outras realidades que a gente coloca à disposição de pensar criticamente sobre o que esses documentos trazem para a gente, até porque eles não são receita de nada, eles não são bulas de nada, eles são referenciais teóricos que precisam nortear o fazer da rede, o nosso fazer, mas sempre dialogando com a nossa prática. Então, no final do ano passado, a gente teve na verdade, foram 4 encontros presenciais lá no auditório da CRE, em que a gente foi colocar foco na escrita desse relatório. Né? Que relatório é esse? O que ele precisa trazer de marcas do cotidiano, de marcas do que a gente propõe, como o que a gente, quando olha para o relatório, enxerga para além do que a gente está querendo explicitamente colocar. Né? A gente conversou com essa obra, que hoje eu até estou aqui na frente dela, entendendo que quando a gente olha para um relatório, para um registro, a gente está falando muito mais do que aquela criança daquele grupamento, daquela turma. A gente está falando da gente. A gente está falando do que a gente colocou como prioridade nesse período, como a gente enxerga esse fazer, quais as nossas concepções de escola, de infância, de educação,
todos eles transparecem ali, mesmo que a gente não queira. As nossas opções revelam, e as nossas aquilo que a gente não opta também revela. Tudo é texto. E através desse texto a gente enxerga todos esses fazeres. Então, no ano passado, no final do ano passado, a gente caminhou em 2 encontros, um virtual e um presencial, para pensar criticamente sobre essa escrita desse relatório, sobre essa memória, sobre esses contextos. Foram muitos diálogos, foram muitas trocas. E hoje o nosso foco quando a gente pensa no relatório, é pensar na ação e na que precisa acontecer do coordenador e do PA. Ano passado, a gente conversou sobre essa escrita, que vocês vão orientar a escrita. Mas e agora? Esse relatório do primeiro bimestre está chegando. Está indo para a nossa mesa, está indo para o nosso e-mail. Como é que precisa ser o olhar desse coordenador, desse professor articulador, para olhar criticamente e fazer as inferências que ele precisa fazer para que esse relatório realmente esteja a serviço da comunidade, esteja a serviço da escola e revele processos, que é o principal, né? Então, hoje a gente vem aqui nessa continuidade. Pode ir para frente. Vai lá, Carlinha. Então, quem esteve presente nesse encontro, né? Nesses encontros que nós fizemos em grupos, foram 4 grupos, totalizando 155 participantes, pôde vivenciar quanto foi emocionante. Eu estive, né, em 2 encontros e vi quanto foi emocionante esse retorno, quanto a gente precisa olhar o olho no olho, quanto que a gente precisa estar junto. E a gente espera que daqui para frente, né, que a gente possa, ainda não estamos conseguindo nos reunir de forma presencial, mas aproveitar o máximo que a gente tem disponível de tecnologia, de fazer com que esse nosso encontro também seja potente. E desse encontro presencial, nós tivemos alguns comentários, e aqui nós selecionamos alguns que foram feedback, retorno dos nossos, de quanto foi bacana e proveitoso. Momentos leves para refletir profundamente, construção de planejamentos para a educação infantil, formas de construção dos relatórios individuais e coletivos, favor mais sugestões, manter a roda de discussões e trocas aberta. Esse é um dos objetivos desse nosso espaço, né? Manter essa troca aberta. O encontro foi maravilhoso, nos propôs momentos importantes de reflexões sobre os relatórios da educação infantil, que a teoria continue associada às sugestões práticas. Sugiro que esses encontros sejam regulares, mensais, se possível, são enriquecedores. E é isso também que nós estamos aqui, atendendo com encontros mensais. Já adianto que nós já estamos aqui alinhavando o nosso próximo encontro para o mês de maio. Ainda não temos uma data próxima, mas deve ficar por conta do dia 15, mais ou menos no meio do mês. Ainda não temos uma data fechada, como foi informado na nossa último encontro. Pode passar, Sil. E aí eu trago uma mensagem, uma provocação. Alguém gostaria de ler? Alguém gostaria de fazer a leitura desse poeminha? Tô com saudade de vocês, gente. Abre a câmera, abre o microfone, fala com a gente. O pessoal está meio tímido nessa quarta-feira, à espera do... Boa tarde. Que para mim só aparece aquela página ressignificando o fazer pedagógico, eu não estou vendo mais nada. Ih, gente, senão... O PowerPoint para mim só aparece a capa. Assim, o início, eu não estou vendo nada. Você vê uma setinha embaixo, você consegue adiantar. Bota a setinha para a direita, que aí você vai chegar no slide que o nome é Olhares. Olha, o meu não está trocando, a setinha não está andando. Está 0 de 0.
Então, acho que você vai ter que sair da sala e entrar no link de novo. Ele deve ter picotado, ele deve ter dado alguma falha na sua internet, que aí você não E está assim, conseguindo acessar. porque já foi difícil entrar. Estou até no celular da diretora, porque o meu celular não tem o aplicativo, que não tem espaço, e assim, fica uma sugestão de não fazer pelo Teams, porque toda vez que é pelo Teams, para mim, é horrível. Eu não tenho no meu celular. E pensem naquele do Google, tão bom, gente, é só uma sugestão, porque eu estou vendo que tanta gente está com dificuldade, eu vou sair agora, vai ser difícil de novo para entrar. Vou tentar aqui. Então, Tá? Mas deixa eu te dar uma sugestão. Quem está falando? É a Vanessa da Benedito Toni. Oi, Vanessa, deixa eu te dar uma sugestão. Os slides estão lindos, feitos com muito carinho pela equipe. Você vai receber esses slides depois por e-mail. Eu sugeriria você não correr o risco de sair e entrar, porque todo escrito vai ter leitura e eu acho que dá para caminhar assim. Eu acho que eu não correria o risco de sair e entrar, já que está com essa fragilidade. Não, tudo bem, porque quando ela falou assim, quem quer ler, aí eu queria ver o que era o texto, aí não aparece para mim, aí por isso que eu estou falando, tá? Mas eu vou ficar aqui ouvindo então, tá bom? Obrigada e desculpa aí, gente. Deixa eu só dar um retorno sobre a escolha da plataforma. Nosso primeiro encontro, nós optamos pelo Teams, pelo Google, pelo Meet, que é a plataforma do Google, né? Que normalmente é mais acessível a todos nós. A Carla congelou para todo mundo ou só para mim? Para mim também, não tá estou dando. vendo mais nada. Eu não. Eu não a uso mais. Para mim também não está saindo mais nada. Parou. Então, o que a Carla estava dizendo é que no nosso primeiro encontro nós fizemos pelo Meet, que é uma plataforma acessível, né? Mais fácil da gente entrar e tudo mais. Só que dentro do Meet, dentro dessa própria plataforma, nós não temos mais acesso à gravação pelo Meet, tá? E aí nós aqui, pesquisando, conseguimos encontrar uma outra forma de fazer essa gravação. Só que nesse primeiro encontro, eu estava fazendo uso de fone. E o que aconteceu? Tudo que eu falei não saiu, tá? E fomos pesquisar, fomos lá no setor de informática para saber, e aí tivemos a informação que o Meet mudou todas as configurações e que a gente não consegue mais fazer realmente essa gravação, tá? E aí fomos orientadas a fazer uso do Teams, que é uma plataforma oficial ainda, e que a gente consegue, né, de uma certa forma, ter esse acesso, gravar sem essas questões. Eu sei que, por vezes, né, uma outra pessoa tem essas dificuldades para entrar, para se manter, mas é a plataforma que nós temos nesse momento para conseguirmos estarmos aqui, né, compartilhando essas informações, trocando aqui aquela nossa prática e podendo gravar e disponibilizar para vocês, tá? De qualquer forma, o material vai para vocês, tá? Os slides irão para todos. Carlinha, voltou? Bom, Tá já que está fechado. todo mundo... Está fechado. Mas ela voltou, não aparece aqui para mim ainda. Ela voltou, está falando, só que está com o microfone fechado. Pronto, voltei. Eu não sei o que houve, travou aqui para mim, mas qualquer coisa eu entro aqui pelo computador também, tá? É porque eu estou priorizando o computador para as pessoas aí irem entrando, porque ainda tem gente tentando entrar. Eu estou colocando as pessoas, tá bom? Então, Carla, eu estava explicando aqui, nesse momento que você, né, teve essa questão na conexão, eu estava explicando por que nós não estamos fazendo hoje pelo Meet, né, aquela questão da gravação e tudo mais. E aí estamos utilizando essa plataforma oficial. Isso aí. Agora não tem jeito, a gente vai ter que fazer por essa plataforma oficial. Eu sei que não é o ideal seria que tivéssemos todos juntos presencialmente, mas, enfim, é o que temos para hoje. Bom, exato. Voltando aqui, deixa eu só responder aqui a minha colega que pediu para enviar o convite.
Boa tarde, eu estou com dúvida. Vou fazer a leitura, então, do poema, porque os nossos colegas ainda estão assim, né? Meio que chegando. Então, vou fazer a leitura, tá ok? No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem há mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança. No final, que restará? Um desenho de criança, terminado por um louco, Mário Quintana. Bem, e aí nós vamos começar falando sobre os olhares, né? Quando a gente se propõe a estar sensível nesse olhar. Pode passar, Sil, por favor. Isso. O que move o meu olhar? É na convivência amorosa com seus alunos e na postura curiosa e aberta que assume, e ao mesmo tempo provoca-os a se assumirem enquanto sujeitos sócio-histórico-culturais do ato de conhecer, é que ele pode falar do respeito à dignidade e à autonomia do educando. Nosso querido Paulo Freire, que traz a fala sobre a postura do olhar do professor. E aí eu trago a provocação para vocês, enquanto CPs e PAs. O que move o olhar de cada um de vocês ao estarem nesse momento, recebendo o olhar da equipe de vocês sobre um grupo, né, que está se constituindo, que vem se constituindo, enquanto dentro das unidades escolares, dentro das creches, dos EDIs, das creches conveniadas, das parceiras, e que move o olhar de vocês. Pode passar. Ao reconhecermos que as crianças têm maneiras próprias de pensar e interagir com o mundo e são sujeitos ativos desde o momento em que nascem, precisamos educar o nosso olhar para que ele seja o mais amplo e perspicaz possível. Esse trechinho foi retirado do documento da avaliação da educação infantil. E aí, quando a gente pensa sobre essa questão do olhar, a sensibilidade do olhar, nós temos que também pensar que esse nosso olhar ele vem impregnado das nossas impressões, das nossas vivências, e que ele tem que ser um olhar baseado no planejamento. A gente tem uma intenção das nossas ações, das nossas práticas, né? Não é, está na hora, está no momento de escrever o relatório. Então, peraí, aos 45 do segundo tempo, eu vou e peraí, tem mais gente pedindo para entrar. Seleciono, preciso escrever o relatório, então eu vou escrever esse relatório sem pensar muito bem sobre o que eu estou escrevendo. Não. O relatório ele começa na escrita desde o primeiro encontro que a gente tem com o nosso grupo. A gente vai começando a se construir enquanto grupo. E ele precisa ter intencionalidade. A gente precisa planejar as nossas ações, planejar a nossa prática, com a intencionalidade nas nossas atividades pedagógicas, com a intencionalidade desse olhar, propondo atividades que a gente vá fomentar determinadas situações que eu queira observar enquanto educador do meu grupo, e enquanto coordenador, enquanto CP, estando ali naquela parceria, nesse olhar, parceria dessa construção dessa identidade. Pensar que esse relatório ele é um relatório de um grupo e ele é um relatório da criança, de cada sujeito daquela turma. Então, ele é um documento que vai retratar um determinado recorte, com um determinado olhar, um determinado tempo histórico, com determinadas impressões daquelas pessoas que estão ali ajudando a construir esse registro. E que pessoas são essas, né? São pessoas que participam, que estão dentro do processo e os próprios sujeitos que se constituem aquele grupo. Os atores, as crianças participam. Que tipo de registros eu estou proporcionando aos meus alunos realizarem? Que tipo de registros o meu educador, o professor, ele está
proporcionando fazer sem a participação das crianças, com a participação das crianças, e que tipo de registro de identidade de grupo eu, enquanto coordenador, enquanto professor articulador, estou levando o meu grupo a se auto-observar, a se olhar, né? Voltar esse olhar, essa identidade de grupo. Pode passar. E aí eu trouxe um pedacinho da diretriz curricular para a educação infantil, artigo 8º, que diz: a avaliação da educação infantil deverá contar com a utilização de múltiplos registros, relatórios, portfólios, fotografias, desenhos, entre outros. E aí eu trouxe aqui 2 imagens belíssimas de momentos que a gente faz visitas, né? E que a gente pega o nosso olhar, o olhar, tentar botar foco e trazer esse momento de compartilhamento, né, gente? Assim, o maior objetivo desses encontros é que a gente possa pensar juntos, trazer as nossas experiências, e aqui eu trouxe a experiência dessa escola, onde a professora estava com um caderno de registro e o momento em que as crianças estavam registrando o seu dia, como tinha sido aquele dia para eles, o que era a atividade mais importante. Então, são diferentes tipos de registros, diferentes tipos de olhares que vão constituir esse nosso olhar, que tem que ser múltiplo, plural, trazer, acolher, agregar e não segregar, não o contrário, né? Pode passar. É importante, Carla, marcar isso que você está falando, essa pluralidade de vozes que precisam estar presentes no relatório, né? Sim. O relatório, que a gente chama de relatório, ele não é... Como é que é o nome daquilo que o juiz faz? Não é uma sentença de juiz, não é? Ele é um coletivo de vozes das pessoas que vivem aqueles processos, né? Então, a gente não pode pensar, a minha criança ela ainda não escreve, então ela não tem como deixar suas marcas no relatório. Não, ela precisa ser ouvida, ela precisa ter acesso ao que está sendo pensado, aos processos, e aí essa escrita de acordo com as possibilidades de cada um, e aí não só a criança, a gente está falando também dessa família, a gente está falando também dos outros e diferentes profissionais que trabalham nesse espaço de educação, não é? O que as pessoas responsáveis pela limpeza têm a dizer, o que as pessoas que trabalham manipulando os alimentos têm a dizer, todo mundo tem a dizer. Todo mundo pode colaborar para o registro daquele momento histórico, daqueles fazeres que acontecem nesses recortes temporais que a gente se propõe não a fazer o relatório, porque a gente não pensa que o relatório ele é feito no COC. O relatório ele é disponibilizado, ele é colocado à disposição no COC, mas ele precisa trazer as marcas desse período de tempo todo vivido a que ele se propõe explicitar. E aí, se, como você colocou lá no início, né, essa sensibilização para essa escrita do relatório, a gente fez muito bem, né? Vocês encaminham muito bem naqueles encontros que tivemos o ano passado. Esse encontro de hoje, ele vem resgatar tudo aquilo que a gente viveu, até porque nós temos novas gestões, novos CPs e PAs que foram, né, impulsados esse ano, precisam estar participando desse processo de construção coletiva, mas, principalmente, o objetivo desse encontro é a gente pensar nesse olhar do CP e do PA para como um elemento, uma pessoa que vai fazer essa articulação da equipe, né? Para esses olhares, é o agente sensibilizador, o quanto vocês estão imbuídos desse papel, né? Dentro das atribuições que vocês tanto escutam nas consultorias, as atribuições do cargo, ele vem assim com esse olhar do sensível,
de estar disposto àquele que vai estar ali fazendo realmente uma articulação desses múltiplos olhares que vão compor esse relatório. Isso é muito importante, estar com esse olhar no papel de vocês. E pensar que esse relatório ele é um documento do sujeito histórico que está ali. Ele é um documento de direito da criança. Ele não é um documento da instituição, né? Ele é feito por uma instituição da qual a criança faz parte naquele ano, mas ele é um documento de direito da criança. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse olhar. Por que isso é tão assim, é importante a gente trazer isso aqui à tona? Porque quando a gente for escrever do grupo e mais lá na frente a escrita individual, a gente vai pensar nesse sujeito como um ser integral, múltiplo, que está num processo de aprendizagem. E aí a gente vai ter que tomar muito cuidado com as frases prontas, né? Daqueles modelinhos de relatório que a gente sabe que facilitam, trazem ideias, mas aquela construção de relatório não pode ser um Frankenstein de frases prontas, né? A gente tem que trazer aquilo que vai retratar realmente aquela realidade daquele grupo, daquele sujeito. E ele também, assim, ele tem como direito receber o olhar, os múltiplos olhares que trazem o recorte da sua construção e não das suas faltas, do que falta, né? Então, vamos pensar que essa escrita seja generosa. Claro que a gente vai apontar, sim, o que precisa ser construído. Claro, o olhar ele precisa estar ali amplo para tudo, mas vamos ser generosos nessa escrita, nesse encaminhamento desse relatório e pensar no que eles já conseguem, do que esse grupo já está conseguindo, quais são os parâmetros para esse relatório, qual foi o plano anual que foi pensado para esse grupo, o que esse planejamento veio fomentando de atividades criativas e criadoras que eu possa estar lançando o meu olhar durante a escrita daquele relatório. O que meu grupo não alcançou determinada situação, qual foi o meu olhar, qual foi o olhar do meu grupo de professores, o que foi feito para que aquela determinada habilidade não tenha sido atingida de uma forma completa, né? Então, assim, a gente precisa estar fazendo essa reflexão para que esse nossa escrita de relatório seja o mais generosa e tentar múltipla possível, com esses olhares de todos do ambiente, todos que fazem parte dessa comunidade. É uma construção, principalmente o primeiro bimestre, que é justamente o primeiro bimestre de acolhimento. O grupo está se constituindo em muitas unidades escolares. As gestões também estão se constituindo, são gestões novas, então são pessoas novas que estão chegando nessas unidades, e esse olhar precisa estar realmente plural, precisa estar amplo, sensível. E avaliando na educação infantil, a gente sabe que o relatório ele é um instrumento de avaliação? Sim. Mas ele é o único instrumento de avaliação? Não. É muito importante que a avaliação seja feita de maneira a ser significativa, tanto para a equipe pedagógica da unidade, quanto para os responsáveis e para as crianças. É isso que a gente está falando, né? Esse olhar desse relatório, essa avaliação, ela vem pensada desde o início, quando a gente pensa na avaliação enquanto processo, e não apenas como fim. Essa avaliação não com sentido de punitivo. A gente está avaliando, quero ver, hein, se ele já consegue pegar a tesoura. Não é isso. É que tipo de vivências eu vou estar proporcionando àquele grupo para que ele atinja aquelas habilidades que são determinadas para cada faixa etária. Então, é muito importante que vocês, CPs e PAs, tenham clara e evidente assim as habilidades propostas para cada idade, para cada série, que isso seja amplamente discutido com os grupos, com os atores que participam desse processo educativo das unidades, que isso faça parte dos planejamentos, né? Esteja sendo realmente vivenciadas atividades que vão fomentar a
o desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências, dos direitos, né, de aprendizagem que a gente trabalhou lá naquele nosso primeiro encontro que a gente falou sobre os direitos de aprendizagem. Então, o quão amplo está sendo esse planejamento dentro da minha unidade para que aquele grupo possa vivenciar diferentes olhares e que esse relatório, que essa avaliação seja realmente significativa para o meu grupo docente, para as famílias, né? Esse olhar da família, o olhar da criança, que ela seja convidada a registrar e a se ver, a estar sensível. Pode passar. E é importante, Carla, marcar que o relatório ele é uma opção da nossa rede para ter uma ferramenta que seja comum a todas as crianças, a todos os espaços, a todas as creches, a todas as turmas de educação infantil. Mas ela é uma opção da nossa rede neste momento. Não foi sempre assim e a gente não sabe se será sempre assim. Mas, neste momento, a nossa rede trabalha com a escrita e a disponibilização desses relatórios para as crianças, os bebês e as crianças bem pequenas. Mas ele não precisa ser o único. Ele não pode ser o único. Cada professor, cada espaço pode e deve fazer uso de outras formas de registro, né? Dos portfólios, das construções de escrita coletiva, dos diários de bordo, todos eles podem, e assim, é muito bom que eles complementem esse relatório. E aí, cada um de acordo com a sua... com o que mais simpatiza, com o que mais se sente à vontade, mas que pensar o relatório não quer dizer que a gente vai abandonar ou deixar de fazer os inúmeros outros registros, inúmeras outras possibilidades com imagem, com foto. Hoje a tecnologia está tão a serviço de revelar e de relatar os nossos percursos, então a gente precisa colocar elas à prova, em prática, e sem abrir mão dessa, por esta opção que a gente faz enquanto rede neste momento. Sim. Entendemos a avaliação na educação infantil considerando os diversos aspectos que a envolvem: condições de trabalho, concepções de infância, de criança, de valores, enfatizados no projeto político-pedagógico e no projeto anual. Desta forma, ela também funciona como um termômetro das nossas ações, das experiências que disponibilizamos para as crianças e ainda pode nos fornecer pistas para retroalimentar a nossa praxis. Então, é importante a gente entender que aquela escrita que a gente entrega, ela diz muito sobre a gente. E quando eu digo sobre a gente, eu digo sobre a unidade, sobre aquele grupo, aquela identidade. Então, quando a gente entrega um relatório, a gente está entregando o nosso olhar, o olhar de um grupo, de um pacto coletivo, de um recorte que vem mergulhado nas concepções, no projeto político-pedagógico que foi desenhado naquela unidade escolar. Então, que a gente pense, leve hoje essa nossa reflexão, né, essa nossa provocação, para que vocês, junto com o grupo de vocês, pensem que entrega é essa que nós vamos estar fazendo no momento do COC, né? O que está dizendo sobre a gente esse nosso relatório? E aí eu reforço, né, a intenção de que a gente está, enquanto professor, eternos pesquisadores, eternos estudantes. Então, que a gente não deixe essa sementinha do professor pesquisador, do estar correndo atrás de estudar, de estar nos alimentando, para que essa nossa entrega seja uma entrega que fale sobre o que a gente realmente entende, o que a gente realmente quer entregar sobre a nossa unidade, sobre o espaço que a gente de atuação. E pensando, voltando mais uma vez, que é um direito
da criança, um direito garantido de cada um, enquanto cidadão, estudante da nossa rede, ter esse documento que ele diz sobre, é o documento dele. Então, que entrega a gente quer fazer, né? Que entrega a gente quer deixar, qual é a marca desse recorte, desse olhar que a gente quer deixar. Pode passar. Defendemos uma postura de avaliação que envolva uma observação cuidadosa de cada criança, que considere tanto as dimensões do desenvolvimento infantil, isto é, físico-motora, cognitiva, emocional, social, política e linguística, quanto às oportunidades disponibilizadas para ela no dia a dia da creche ou da pré-escola. A gente sabe que o primeiro relatório e o terceiro, eles são relatórios coletivos, mas a gente já está aqui falando que esse coletivo ele não é uma massa única, amorfa, ele é uma massa plural, né? Ele é um conjunto de pluralidades que tem que estar ali expressado também a identidade de cada um dentro daquele grupo. E aí, já lançando desafio para o próximo, que seria o relatório individual, que esses registros que vêm sendo feitos sobre cada sujeito que constitui o grupo, né, de educação infantil e também dos anos iniciais, quando a gente fala de registro, a gente não está falando só da educação infantil, a gente sabe que a prática de registrar ela é também importante durante toda a vida acadêmica, né? Quanto um registro, uma observação no planejamento de cada estudante vai nos alimentar no momento que a gente para pensar sobre aquele grupo, né? E que ele seja defendido nessa postura, dessa observação cuidadosa. Então, o planejamento atrelado a ações que vão fomentar atividades intencionais para que a gente possa estar possibilitando experiências, experimentações que nortearão o nosso olhar e o nosso registro. Isso enquanto educador, enquanto CP, enquanto PA. Passa. E aí, a gente traz esse recorte do documento, da avaliação, que traz um esquema, né, está no anexo, que fala sobre a construção desses relatórios, para o primeiro e para o terceiro bimestre, que é o relatório coletivo. Vai falar assim. É importante, Carla, deixar assim bem o porquê dessa opção, né? Por que a gente no primeiro e no terceiro bimestre a gente se compromete a fazer um relatório que dê a dimensão do grupo? Porque a gente sabe que o ser humano ele se constitui nas relações. Quantas e tantas vezes a gente vai conversar com uma mãe, com um pai, com uma tia, com uma avó, e eles falam, mas em casa ele não é assim. Ah, não, ele não faz isso. Não faz. Claro que não. Em casa ele é uma outra pessoa. Em casa ele estabelece outras relações. Em casa ele tem outro grupo, outro social, que é diferente da escola, que é diferente da turma dele, que é diferente do grupo dele. E o contrário também acontece. Quantas vezes a gente conversa com a professora do ano anterior e ela pergunta coisa e a gente não consegue identificar aquela criança no que ela tá dizendo, porque essa criança hoje está vivendo um outro grupo, um outro tempo e um outro espaço. Então, como que eu vou falar de uma criança? Como que eu vou falar de um estudante para um adulto que não participa desse coletivo, no caso das famílias? Então, o objetivo de primeiro e terceiro bimestres é a gente trazer essa dimensão de que coletivo é esse, como ele se constitui, como essas relações acontecem, o que esse grupo gosta, o que ele não gosta, como ele reage às entradas, às saídas, o que agrada mais. Então, eu preciso convidar, esse relatório ele vem com a cara de convite, para que estes adultos, esses outros adultos, entendam as relações que esses grupos estabelecem e como estabelecem.
E aí, a gente poderia fazer diferente? Poderia que o relatório coletivo ser o segundo e o quarto? Poderia, sem problema nenhum. Como a gente já falou, tudo isso que a gente faz hoje é combinado em algum momento. E neste combinado que hoje a gente traz o relatório do primeiro bimestre sendo coletivo, é porque ele precisa dar visibilidade, ele precisa mostrar as sutilezas da construção desse grupo. Ah, mas essa turma estava junta já, ó, desde o berçário. Tudo bem. Uma outra turma. É uma outra turma que está vivendo um outro momento, com outros adultos, em outro espaço, em outro momento, até de habilidades que cada criança desenvolve. Se entrou uma criança num grupo, esse grupo é outro. E a gente sabe bem disso. A gente sabe como as configurações do coletivo são sutis, as entradas, as saídas. Quando a gente ganha outras pessoas, quando a gente perde pessoas, quando a gente se despede, quando a gente acolhe. Quando a gente muda de uma configuração espacial. Tudo isso. O nosso desafio, mas o primeiro e o terceiro é molezinha, é coletivo. Não. A única parte menos complexa de primeiro e terceiro bimestres é justamente o fato da gente fazer uma produção única. Mas fazer com que esta produção única da turma dê materialidade, as sutilezas deste cotidiano vivido por aquele grupo é extremamente desafiador. Como é que essas relações se colocam? Como é que esse grupo se estabelece? É um baita desafio. Então, caminhando por aquilo que não pode faltar. Né? A gente vai relembrar, e aí esse momento eu não quero ficar aqui sozinha falando, porque senão minha voz vai ficar igual de Carla, e ela já veio devendo. Né? Então, assim, não vou ser só eu, Silvana e Carla que vamos falar aqui, a gente quer escutar vocês também. Né? A gente sai, de cara a gente já tem que colocar qual o nome desse grupo, não é? Quantas crianças fazem parte desse grupo, a gente sabe que as questões de espaço mudam o tamanho de cada turma, né? Tem salas muito pequenas que a gente não consegue acolher o que estaria posto na portaria de matrícula. Quantos educadores e quem são esses educadores deste ano, neste bimestre dessa turma, e quando ele foi feito? Qual a data em que a gente assina esse tipo de registro? Então, primeiro é o Proforme. É a nossa carteira de identidade. Agora, para além do Proforme, para além da carteira de identidade, como é que eu consigo, neste relatório, dar conta das características deste grupo, do que foi vivido em fevereiro, março e abril? Que características são essas? Como é que esse grupo se constitui? Como é que foi a chegada? Como é que foi o reencontro? Tudo isso tem que estar sendo colocado ali. Como é que esse conjunto funciona? Como é que essas relações acontecem? Como é que eles respondem às oportunidades de aprendizagem que a gente coloca? As propostas que a gente faz enquanto adulto, que tem intencionalidade, como a Carla bem falou, que tem um planejamento, mas como é que esse grupo responde? Muitas vezes a gente faz um baita planejamento, chega lá e... Não é isso que a gente vai viver hoje. A gente refaz todo o planejamento, sem perder o foco do que a gente quer, sem perder o foco dessa nossa intencionalidade, né? Como é que é o entrosamento dessas crianças? Como é que é o entrosamento dessas crianças com esses adultos?
que quando a gente coloca grupo ali, a gente não está falando só das crianças, a gente está falando deste grupo que é formado por adultos, no berçário mais, na pré-escola menos, porque é um professor regente, quando muito tem a educação física, a professora de iniciação à leitura, olha, fui lá para 2019, de literaturas da infância, para partilhar esse olhar com a gente. Né? Então, quais são as características desse grupo? O que marca esse grupo? Como é que foi o início, o contato com os pais? Esses pais chegaram? Eles estiveram perto? Como é que esse grupo ficava acolhendo diferentes adultos? É aquele adulto que muitas vezes ainda continua fazendo parte desse grupo por uma necessidade específica de uma criança, seja ela com deficiência ou não. Muitas vezes a gente tem outros adultos que ainda continuam nesse espaço. De repente, vai que já chegou um estagiário, como é que esse grupo se reorganizou com a chegada desse estagiário? Tudo isso precisa estar marcado nesse momento em que eu vou me comprometer a explicitar as características desse grupo. Né? E, por mais que o óbvio precise ser dito o tempo inteiro, mas algumas coisas, assim, a gente não pode esquecer que a gente está falando de um grupo de crianças. Né? Então, quando a gente fala que este grupo é agitado, eu estou praticamente falando que este grupo é um grupo. Eu estou redizendo o básico, porque um grupo de criança precisa ser agitado. Um grupo de crianças precisa ser ativo. Um grupo de crianças precisa ser curioso, não ficar quieto. Isso faz parte de ser criança. E aí a gente volta lá ao que a gente falou no encontro do ano passado e que a gente abriu esse encontro falando. Quando eu coloco que característica do meu grupo é ser agitado, eu estou falando muito mais de mim do que dos pequenos. Porque é óbvio que eles vão ser agitados. Agora, se eu tenho isso como uma marca para caracterizar aquele grupo, mostra que eu, como adulto, não percebo a obviedade de ser criança e ser agitada. Então, já mostra que eu tenho questões a serem trabalhadas em termos de concepção da infância. Não é? Então, eu estou revelando muito mais desse educador, desse adulto, do que daquele grupo. Eles são muito falantes. Que bom. Que bom que essas crianças são muito falantes. Que bom que você, enquanto adulto, consegue oportunizar momentos de troca e de fala para essas crianças. E como é que a gente registra isso? De forma que combine com o que a gente acredita em termos de educação para essa primeira infância. Então, tudo isso aí tem que estar colocado nessas características do grupo, essa constituição, como é que foram as chegadas, como é que foram as partidas, como é que foi estar nesse espaço novo, como é que com cada adulto referência, tudo isso precisa estar como parte dessas características desse grupo. E aí, esse grupo, como é que ele vive a rotina? Como é que este mesmo grupo que eu já caracterizei, o que é significativo nessa rotina? E aí, neste momento, na rotina diária, eu não preciso colocar de manhã, café da manhã, depois roda de leitura, depois atividades envolvendo tinta e alguma coisa para pintura. Não é essa a rotina. Rotina não é uma grade de horários. O que eu preciso trazer
para explicitar nessa rotina é como este grupo vive esta rotina. Como este grupo perpassa, como este grupo passeia por todas as oportunidades que a gente cria enquanto educadores. Como é que eles vivem a rotina? Não é como eu proponho uma rotina. Não é de cá para lá, não é como o adulto propõe a rotina. O que a gente precisa dar visibilidade neste relatório é como é que este grupo se apropria dessa rotina. Como é que eles vivem, o que que faz eles ficarem muito felizes, o que que eles não curtem tanto, o que que funciona, o que que não funciona, onde eles se desdobram mais, o que que faz esse grupo assumir essa identidade criativa e de busca e de pesquisa. É isso que a gente precisa colocar nessa rotina, né? Será que alguma criança não gosta de participar de algum momento que a gente propõe? Será que existe um grupo que não responde muito bem àquelas minhas propostas? Isso precisa ser colocado, não nomeando e expondo nenhuma criança, mas colocando como uma fragilidade do nosso processo que a gente, enquanto educador, que a gente, enquanto professor, vai precisar reavaliar ao propor uma rotina a cada dia. Teve uma mudança muito grande ao longo desse percurso, ao longo desse bimestre, nas rotinas que foram sugeridas? O que que essas crianças estão demandando para essa rotina? Elas gostam dos momentos individuais, elas gostam dos momentos em pequenos grupos, elas adoram estar em grandes grupos, elas gostam de sair da sala, e aí eu já estou entrando também um bocado nessas atividades preferidas. Como essa rotina foi mudando ao longo desse bimestre para trazer as preferências e as impressões desse grupo. Como é que olhar para esta rotina fez com que eu refizesse o meu planejamento? As respostas a essas atividades preferidas pelo grupo fizeram com que eu revisse o meu planejamento, né? Porque uma coisa que é o maior fascínio de estar com os bebês e estar com as crianças pequenas e com os de 4 anos, mas principalmente bebês, é que ou a gente é muito interessante, ou eles pegam aquele bumbumzinho de fralda, viram as costas e vão embora. Não é como uma turma de 6º ano, 7º ano, ensino médio, que o que o professor coloca é o que vai ser feito, aqueles adolescentes, aquelas crianças gostando ou não. O bebê dá as costas e, como se diz no popular, vaza. O adolescente até fica ali fazendo aquela tela fechada, a cabeça lá em Nárnia. Mas o bebê, ele materializa aquilo ali. Então, ou a gente constrói o nosso planejamento a partir do que eles curtem, desse diálogo de impressões, ou a gente só vai fingir que tá fazendo um planejamento para esse grupo. Né? Então, nessas atividades preferidas, quais são os gostos desse coletivo, desse grupo? Eles gostam de cantar, eles gostam de dançar, eles gostam de interpretar, eles gostam de batucar, eles gostam de fazer isso no miúdo, eles gostam de fazer isso no coletivo. Quais são os interesses deles? Quais os temas que eles mais gostam? E isso não é um lugar de chegada. Quando eu falo os interesses desse grupo, não significa que eu vou chegar até esse interesse. Eu vou partir desses interesses. Deu para entender a diferença?
Quando eu falo de interesses, eu não estou falando que eu vou chegar somente nesses interesses. Eu preciso conhecer esses interesses para, a partir desses interesses, junto da minha intencionalidade enquanto educador, enquanto turma, grupamento e escola, para caminhar pelo meu planejamento, por aquilo que a gente colocou lá no nosso planejamento anual, aquilo que a gente colocou, que a gente pretende viver aquele ano. Quais as contribuições que eles tiveram, quais as situações que foram vividas por esse grupo. Coloca um exemplo da rotina de forma muito material. O que aconteceu quando você pegou uma caixa que guarda a fralda e botou no meio da sala? Qual foi a reação deles? O que eles fizeram? Como é que eles investigaram aquela caixa? Eles batucaram? Eles viraram tudo no chão? Materializa essas vivências. Olha que coisa generosa e deliciosa para essas famílias terem a oportunidade de, mesmo que através da leitura, vivenciarem momentos que vocês vivenciaram também, né? O que eles preferem fazer individualmente, o que eles gostam de fazer coletivamente, o que eles gostam de fazer no pequeno grupo, e por aí vai, né? Onde eles interagem mais, onde eles ficam mais alegres, quais os brinquedos que eles gostam mais, quais são os brinquedos que, quando a gente tem que, muitas vezes, mediar as relações, porque, senão, eles vão estar sempre na disputa por eles. Que brinquedos são esses? Muitas vezes uma mãe vai ler e fala, mas em casa tem um boneco igual a esse daí da escola, e lá ela nem liga, mas o da escola ela quer. Porque aí não é a própria disputa é o brinquedo e não o brinquedo especificamente. A gente precisa ser generoso e oportunizar as famílias a esses registros e relatos, né? E aí, quais são os desafios que a gente encontra? Ao longo desses meses, fevereiro, março, abril, que desafios que a gente encontrou na lida com esse grupo? Que desafios que a gente encontrou relativo a essas relações sociais, como é que elas se estabeleceram, relativos à adesão das crianças. No começo, elas não curtiam nem um pouco amassar, botar a mão na tinta, mas aí que estratégias que eu oportunizei para que isso fosse uma vivência positiva para esse grupo, né? Que hábitos, que comportamentos que foram vividos, né? Que foram desafiadores e que para onde a gente caminhou a partir daí, como é que as regras da sala, as regras do convívio foram construídas e vividas coletivamente. Qual é aquela regra que a gente tem que ficar lembrando o tempo inteiro, porque constantemente ela está sendo colocada em xeque no convívio deste grupo especificamente. Não de uma forma genérica, como a Carla falou. Não é um relato genérico. Como é que este grupo destas crianças, muitas vezes a gente lê um relatório e a gente vê a nossa criança ali em ação, como parte daquele coletivo. E esse é o relatório bacana. Esse relatório que convida a gente a, mesmo que à distância, percorrer aquelas relações que eles se estabelecem, né? E aí os pontos positivos também. Quais são os pontos positivos desse grupo? O que esse grupo tem de muito potente? O que esse grupo tem que faz com que a gente acorde de manhã, com que a gente ande, a gente vá para o samba no sábado e volte com garrafinha vazia dentro da bolsa, porque a gente sabe que esse grupo gosta disso, aquilo que desafia a gente, enquanto educador, a ser mais e melhor. Quais são esses pontos positivos desse grupo? Né? Como eles são amigos, como eles se gostam, como eles aplaudem as vitórias e os progressos uns dos outros, como eles se defendem
muitas vezes, dos outros e até da gente, quando muitas vezes a gente vai tentar fazer uma intervenção achando que a gente está certo, e eles pegam e falam que não, não, não. Você está errada. Não foi isso bem que aconteceu. Então, o que tem de ponto positivo e como tudo isso serve como base para a gente se planejar, como tudo isso retroalimenta o nosso planejamento, retroalimenta o nosso fazer, retroalimenta aquele projeto pedagógico anual que foi pensado pela nossa escola como um todo e o projeto da própria turma. Como é que tudo isso vai ser colocado a favor e a serviço do nosso planejamento, do que a gente vai viver amanhã, do que a gente vai viver a semana inteira e o ano inteiro, né? Como é que isso tudo está sendo influenciado e influenciando essas proposições, né? E aí a gente precisa fechar esse relatório com as indicações para esse futuro. O que foi vivido neste período, nestes meses, para onde essas vivências apontam, para onde a gente vai caminhar, como isso foi útil para que a gente replaneje o que vai continuar, o que a gente vai mudar, como a gente vai fazer com que as crianças se desenvolvam, quais vão ser os nossos aliados, o que a gente vai dar mais ênfase nos próximos meses, o que a gente vai precisar mediar nos próximos meses, o que a gente vai fazer de estratégias para esse grupo como um todo e o que a gente vai ter de estratégias para algumas crianças ou uma criança específica, e aí, de novo, sem expor uma criança especificamente, mas falando que são os desafios que a gente coloca. Então, quais as indicações, o que a gente viveu esse bimestre, como que a gente vai olhar para a nossa trajetória a partir daí. E aí, pensando que isso vai ser essa construção, levando em conta esses pontos no primeiro bimestre e no terceiro bimestre. Vai lá, Carlinha. Sim. E pensar, fazendo um link com o que a gente já falou no nosso primeiro encontro, sobre a ambiência, né, das salas, que esse relatório traga, por meio dessas rotina, atividade preferida, como é essa relação também com esse ambiente. Como que esse ambiente, como é que esse grupo se relaciona, se é um grupo que prefere estar nas atividades coletivas, nos espaços coletivos, juntos, se é um grupo que prefere estar mais cada um no seu cantinho, como eles se relacionam com os materiais que são oferecidos, com o rodízio de materiais. Por isso que o nosso olhar sobre esse ambiente, ele vai também trazer um norte do nosso olhar para o grupo, porque o grupo ele vai fazer uma relação com o ambiente também. E por isso é importante a gente trazer o link com o nosso primeiro encontro, com as reflexões que a gente trouxe do primeiro encontro sobre a ambiência pedagógica. Perfeito. E os diferentes espaços da escola também, né? Espaços da escola. Como é que este grupo fica na sala de referência? Como é que este grupo fica numa outra sala qualquer? Como é que este grupo fica no pátio? Como é que esse grupo fica embaixo da árvore? Isso aí. E assim, pensando depois dessa escrita desse relatório, né, que é uma escrita com múltiplos olhares, com várias mãos, apesar de ter um escriba, que é a professora da turma, né, a professora regente, mas que ela traga ali aquelas reflexões, aqueles olhares de todo aquele coletivo que foi pensado, que ela foi provocada. E aí vocês estão com esses relatórios, chegando à mesa de vocês. E aí, enquanto CP, enquanto PA,
como é que está sendo a leitura desse relatório? Ela está sendo compartilhada com os demais membros da equipe? Ela está sendo compartilhada ela está trazendo esse olhar também das diagnoses das famílias, esse olhar da família, pregnando o olhar da escola, porque pensando nesse sujeito, que ele pode ser diferente e ele está se constituindo nos diferentes espaços, mas que ele é um sujeito único, né, com as suas diferentes, que se constitui enquanto um grupo único de múltiplos sujeitos. Ele retraz também o resgate dos registros anteriores, das turmas que vão passando pelaquela unidade, da turma que está chegando agora, que está se constituindo agora, enquanto bebê, né, a primeira turminha, aquela que está saindo, a escola que tem educação infantil, que está recebendo os anos iniciais, como é que está sendo, como é que é o olhar do CP e do PA para essa leitura. Eu acho que a grande provocação aqui hoje é a gente pensar no recebimento desses relatórios, nas provocações, né, que a gente vai estar fazendo e no encaminhamento dessa leitura, dessas reflexões com o grupo. Então, é importante a gente ter em mente o nosso papel articulador, o nosso papel de compartilhar, e que seja muito importante que, enquanto CP e PA, os relatórios do primeiro e do terceiro bimestre sejam lidos, vocês leiam todos, porque é um relatório por cada turma. Então, a gente sabe do segundo e do quarto, que é um relatório individual, a gente nem sempre, se a gente não tiver uma estratégia de compartilhamento, nem sempre a gente dá conta de ler todos. Mas o do primeiro e do terceiro, é muito importante esse nosso comprometimento com a leitura de todos os relatórios, né? Carla, é importante marcar que essa leitura, o PA e o CP não vão fazer essa leitura num lugar de revisor, né? Aquele que vai consertar as questões de língua portuguesa, óbvio que a gente vai apontar alguma questão que de repente tenha passado, mas o olhar não é um olhar de revisão, e aqui tem que botar parágrafo, isso daqui, esse termo, não, é de uma escrita coletiva que também traga a perspectiva desse PA e desse CP. Tudo que for vivido nesse processo dessa reescrita coletiva e das intervenções que são feitas, elas vão reverberar na escrita dos relatórios individuais e por aí vai. O PA e o CP, eles são coautores desses relatórios. Então, antes até de receber esse relatório, antes dos profissionais começarem a fazer, já faz alguns encaminhamentos, não é? Passou pelo pátio e viu uma atividade bacana, já fala, olha, está percebendo como é que aquele grupo está respondendo hoje o que eles não queriam fazer semana passada, hoje eles já estão fazendo de uma forma tão mais ativa, tão mais independente. Vamos colocar isso no relatório, vamos marcar isso. E aí, essa construção vai sendo processualmente feita no coletivo, e aí essa leitura também senta e fala, vamos ler aqui junto? Vamos pensar junto, sem milindres, né? Eu não estou sendo a sua professora que estou corrigindo o que você está fazendo. A gente vai encontrar uma melhor forma de visibilizar os processos maravilhosos que foram vividos nesses meses. Isso. E trazer também o caderno de planejamento, né? Aquela parte do registro da semana, como um instrumento que vai ajudar nessa alimentação desses registros, né? Da construção desse relatório. E o quanto é importante essa conversa entre vocês nos momentos de centro de estudo, no momento da estratégia para pensar, né? A gente sabe que no dia a dia, principalmente na realidade, só um instantinho. Na realidade de creche e EDI, a gente sabe que nem sempre a gente tem esse momento formalizado para esse momento de sentar e de que a troca seja coletiva, do grupo de professores,
mas a gente tem que pensar enquanto estratégia, né, de estar fazendo essa troca, nem que seja pelo caderno de planejamento. Então, eu leio, tenho como hábito ver, eu, enquanto CP e PA, tenho o hábito de fazer essa troca, nem que seja por um caderno de planejamento. E aí vocês vão estar ajudando a construir, a sensibilizar esse olhar e ser coautor também, como a gente já mesmo tinha dito. O relatório, quando a gente faz essa entrega, ele vai muito dizer da gente enquanto instituição, da gente enquanto grupo que está ali se construindo coletivamente. E agora a gente vai falar sobre transição. Pode falar, Silvana, com você. Oi. Não, mudou aqui, eu estou te ouvindo, e de repente mudou o slide, eu até levei um susto. Achei que tivesse esbarrado em alguma coisa. Bom, gente, e aí essas crianças estão lá na educação infantil, sendo olhadas, né, em toda a sua complexidade, elas estão sendo olhadas. O outro, Carlinha, o outro, queria falar. Eu acho que ele está passando sozinho. E jura? Ai, peraí. Opa! Tá passando sozinho. Tá passando sozinho, né? Não, peraí, gente, peraí. Entrou no automático, foi. Aí, chegou. Foi, né? É que me parece... Bom, agora foi. Tá. E aí a criança ela é olhada nesse todo. A criança que se mexe, a criança que corre, a criança que fala, a criança que questiona, a criança que diz não, a criança que aceita. E quando chega lá nos anos iniciais, a criança chega nessa turma de primeiro ano, a impressão que dá é que há uma ruptura nesse olhar e nessas possibilidades, nisso que é proporcionado a ela diariamente em sala e no que ela vive. Deixa eu dar uma olhada. Engraçado, aqui passou. Vocês estão vendo o slide com o título Não Podemos Perder de Vista? Não. Para mim foi aqui na tela do computador. Então, Aqui está em outro, com duas crianças na mesa, sem o título, né? É transição, ainda. Para mim também, Transição. artigo 11. Transição para o ensino fundamental. Deixa eu ver se faz. Só um minuto. só aproveitando, Agora, eu coloquei Oi? o link da presença, tá, gente? E aí, essa criança, quando ela vai para o primeiro ano, a gente observa um corte, uma ruptura, algo assim muito, muito sério, sabe? Muito forte. E é perceptível o quanto essas crianças sentem. E por que elas sentem? Sobretudo nesse momento em que nós ainda, né, a gente está saindo aí daquele boom da pandemia, que as crianças não estavam na escola, a gente precisa ter muita atenção em relação a isso. O que acontece? A gente recebe, por exemplo, crianças hoje, né, no primeiro ano, mas que estão com as suas habilidades de 2 anos atrás. A gente olha para essa criança no primeiro ano, só que quando a gente vê, é uma criança que tem todas aquelas características de criança com menos 2 anos. A gente não pode perder isso de vista. Fora esse momento pandêmico, a criança é criança. A criança continua falando, a criança continua correndo, e a criança continua falando e falando muito, né? A gente sabe disso. A criança continua correndo, a criança continua querendo várias coisas, tem múltiplos desejos. E a gente não pode perder isso de vista. Então, eu trouxe aqui um trechinho da BNCC para a gente dar uma lida e pensar bastante nisso. As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais. Fazer um corte aí, um recorte. As atividades humanas. Estamos falando de pessoas.
Nós também temos variadas necessidades. É super complicado, super desafiador estarmos aqui durante esse tempo, sobretudo com várias outras demandas, né? Eu vi que teve gente que entrou, que estava em espaço ainda de trabalho, com essas demandas todas, só que a gente está numa prática social, e se a gente está numa prática social, a gente vai interagir com o outro. Se a gente interage, a gente está em movimento. Medidas por diferentes linguagens. A linguagem verbal, aí oral ou visual motora, como Libras e escrita, corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, a digital. A gente não pode também descartar a digital. Por meio dessas práticas, as pessoas interagem consigo mesmas e com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas interações estão imbricados conhecimentos, atitudes, valores culturais, morais e éticos. Bom, dentro disso, a gente não pode perder de vista, como eu disse, esse ser não é só aquele ser que vai ficar sentado 4 horas e meia numa cadeira, escrevendo o que a gente determina. Esse ser se movimenta. E esse olhar para esse ser que se movimenta é um olhar, precisa ser, né, um olhar investigativo. Um olhar de investigação para todo esse movimento desse corpo, para tudo que ele diz e, sobretudo, que ele não diz. Vamos continuar aqui. Aí a gente vai falar um pouquinho, dando continuidade, porque nada aqui é picotado. Avaliação nos anos iniciais. De acordo com a circular que saiu agora, está aí fresquinha, diagnosticar a aprendizagem dos estudantes em relação aos objetivos de aprendizagem para apoiá-los na sua promoção e sem caráter classificatório e punitivo. Gente, esse recorte que está nessa circular é um olhar muito sério que a gente precisa ter para esses estudantes que estão conosco nas salas de aula. A nossa intenção, dentro do planejamento, dentro de toda a intencionalidade pedagógica, é sobre os objetivos da aprendizagem. Quais habilidades ele precisa ainda de apoio? É isso que a gente não pode perder de vista. Habilidades. Habilidades essas que constam lá no material do professor. E essa avaliação, ela não tem um caráter classificatório e punitivo. Porque se eu estou olhando para as lacunas, como consta aqui no documento orientador, né, da política pedagógica, que está lá no site da SLE, aqui traz o seguinte, que as atividades relacionadas à avaliação de aprendizagem, elas devem fazer parte da rotina. Então, essa avaliação aí, essas avaliações que vão acontecer nessa semana, são avaliações apenas para terem um determinado registro oficial, que vai lá para o DESESP. Mas essa nossa avaliação, a avaliação do professor, é uma avaliação diária. E a gente não precisa, a gente não deve ficar preso apenas à avaliação que vem da SLE. Nós temos total autonomia para nos utilizarmos de várias outras ferramentas para poder avaliar essa criança, considerando, sobretudo, que faz parte da rotina. Para quê? Para identificar essas lacunas e os avanços nos diferentes processos de aprendizagem. Diferentes processos. Se são diferentes processos, eu não posso pensar nessa criança como um ser que apenas escreve. Ainda continuando aqui na avaliação dos anos iniciais, que é sobre isso aí, né, que eu venho conversar um pouco com vocês, olhar por esse ponto de partida, os resultados da avaliação diagnóstica, ponto de partida. Pode dar, com certeza deve ter dado um certo frio na barriga, né, dos professores, dos CPs que tiveram acesso aos resultados do ponto de partida, né? Mas eu penso que esses resultados, eles são resultados preciosíssimos para nos darem os indicadores, os caminhos pelos quais nós iremos planejar e falar com a criança assim, vamos embora aqui? Vamos embora ali?
e eles vão trazer também essas necessidades. A gente vai observar isso. Então, a gente precisa pegar esse resultado dessa avaliação diagnóstica para saber de onde a gente vai sair e para onde a gente vai. Retomo o que Carla falou, o que Simone falou, a intencionalidade pedagógica. Isso é fundamental. Não pode haver fazer pedagógico sem intencionalidade. A diagnose da aprendizagem do estudante deve acontecer logo no início do ano letivo. Se é diagnóstica, eu preciso logo no início saber como essa criança está chegando nesse ano de escolaridade. Não para conhecer o que não foi desenvolvido, mas sim o que cada criança ou jovem já conseguiu e o que precisa construir. Percebe a diferença? Não é o que não foi desenvolvido, é o que ainda precisa construir para se apropriar dos diferentes conhecimentos, desenvolvendo sua capacidade crítica. Gente, capacidade crítica a gente consegue desenvolver pensando, elaborando o pensamento e, colocando para fora. É fundamental que essas crianças falem, e falem muito. É fundamental que a gente dialogue com essas crianças, e muito. Não é só o presente, estou aqui, professora, esqueci o caderno em casa, não trouxe a borracha. Não, isso aí não é problema. O problema é a gente se deparar com um grupo, né, entrar numa turma, sei lá, de primeiro ano, segundo ano, e estar no silêncio. Sabe o silêncio da madrugada? Isso é de assustar. Não pode. Capacidade crítica e sua formação para a cidadania. Então, assim, capacidade crítica e formação para a cidadania. Gente, ciclo. Sabe? Ciclo. Uma coisa não fica dissociada da outra. Porque a criança que é crítica, ela vai se entender enquanto cidadã daquele espaço escola, daquele espaço casa, daquele meio familiar, dos colegas, e vai falar para a professora, não concordo, não gostei. Olha, professora, ele fez isso comigo e eu não gostei, por isso. Professora, será que a gente não podia? Tia, a gente não podia fazer assim, assim, assado? Quer dizer, a criança, quando ela pensa e sugere, ela está analisando, obviamente, criticamente, as possibilidades do que vai acontecer ao final daquilo. Ela já cria expectativas. Então, a gente não pode, em hipótese alguma, impedir que essas crianças falem. E auxiliar nas propostas de intervenção pedagógica. Então, assim, quando a criança sugere, né, isso que eu falei, quando a criança sugere algo, ela está sugerindo para a gente, ela está sugerindo a habilidade, ela está sugerindo a intervenção, ela já criou tudo isso na cabeça dela. Só que nós, professores, o que a gente precisa fazer? A gente precisa registrar isso. Caderno, ou computador, não importa. E aí ele dialogar com essa criança, né? Pegar essa intervenção e jogar para o grupo, vai para o coletivo. E nisso a gente avalia como esse coletivo, a gente analisa, investiga. Porque, para mim, avaliar é investigar, sabe? A avaliação é total investigação. Investiga como esse grupo se comporta, como cada criança se comporta, bem como estratégias para a recomposição de aprendizagem e reagrupamento. Porque na medida em que a gente avalia e investiga, sobretudo, a gente consegue, por exemplo, eu me utilizei de tal estratégia e essa criança conseguiu avançar do pré-silábico para o silábico sem valor sonoro, mas ela já lê como silábico. Então, eu acho que essa estratégia está legal. Não, eu tentei essa estratégia e essa criança, ela ainda não conseguiu avançar do silábico sem valor sonoro para o silábico com valor sonoro. O que eu posso fazer é o replanejamento. O que eu posso fazer? Que outros caminhos eu posso percorrer para que essa criança avance? E aí a gente está falando de todas as habilidades, tá, gente? Além de subsidiar o plano de recuperação da aprendizagem aos estudantes. Porque esse plano de recuperação de aprendizagem, né, essa recuperação, ela é super paralela, né? A criança não conseguiu, o que eu vou fazer? Vamos caminhar aqui paralelo.
Tem aquilo que eu estou fazendo, que eu consigo fazer com o grupo, mas o que mais essa criança aqui precisa? O que mais aquela outra criança ali precisa? Isso é todo dia, é o tempo todo, isso é fundamental. E aí eu gostaria também de pontuar aqui que é fundamental que sejam pesquisados esses relatórios lá no DESESP, do resultado do ponto de partida. E aí, além de eles serem pesquisados, eles precisam ser analisados em conjunto com esses professores. Precisam ser conversados, precisam ser refletidos. E aí, pensar de que maneira a gente vai caminhar, tá? DESESP tem lá esses resultados. Eu estava fazendo essa análise de resultados com outro colega para um projeto, e a gente foi vendo as habilidades que cada questão estava solicitando, né? E isso dá um subsídio muito legal, muito bacana, para a gente poder traçar os caminhos, tá certo? Dentro desse documento orientador, né, que é desse ano de 22, o que é a avaliação, né? É proporcionar para a gente, né, nós que somos professores, uma análise do desenvolvimento das habilidades dos nossos estudantes. O que eu disse, a fim de direcionar as intervenções pedagógicas e garantir que todos os estudantes avancem no processo de aprendizado. E aí é importante frisar que quando fala aqui no avanço do processo de aprendizagem, eu não estou dizendo, e obviamente não é o que está escrito nesse documento, que a criança vá sair, né, voltando aí nessa construção da escrita, vá sair do pré-silábico e vá para o alfabético, né, com valor sonoro, assim, no estalar de dedos, vai zerar tudo. Não, não vai. A criança não vai zerar a vida. Existem crianças que vão avançar bastante, existem outras que vão avançar menos, que precisam de um tempo maior. E aí a gente precisa ter esse olhar dessa criança que precisa de um tempo maior. O que eu posso fazer? Será que se, de repente, eu fizer vários grupinhos super heterogêneos na minha turma, para que eles troquem, para que eles dialoguem entre eles, será que isso pode ajudar? Pode. Pode, porque eles se entendem, eles falam a mesma língua. Por mais que a gente tente se aproximar, até mesmo do vocabulário de crianças de 4º, 5º ano, por exemplo, não é a mesma coisa. Canso de ver avanços de crianças que têm os próprios colegas como monitores. E a gente está ali, sabe, fazendo só meio que uma supervisão, né, para ver como é que está sendo isso. E aí a gente consegue delegar essa monitoria quando a gente faz esse trabalho com o grupo, de como é que eu vou fazer, de que maneira eu vou pensar para chegar ali, para escrever essa resposta, para fazer essa conta, para escrever essa palavra, pensar sobre, né? As crianças precisam entender que não é dar resposta, não é simplesmente a gente abrir lá o material no Educa e sair colocando a resposta, sem, por exemplo, chamar essas crianças para nos ajudarem na escrita dessas respostas, para nos ajudarem na resolução das situações, problemas que aparecem no material. Podemos fazer isso coletivamente, sobretudo nesse primeiro ano. Podemos ampliar essas atividades, devemos. E tudo isso dialogando com essa criança. E na medida que a gente dialoga esse fazer pedagógico, a gente vai lá, dialogar esses resultados, essa avaliação, como foi esse percurso. Quando a criança fala para a gente como foi esse percurso, ela está fazendo a avaliação dela. E a gente está entendendo que nos ajuda. Aí a gente volta lá na educação infantil, né? Ajuda ao professor a entender esses processos e fazer um relatório, fazer esse registro. Isso é fundamental. A avaliação, a Jussara Hoffmann fala, quem quiser pesquisar depois, ela tem um livro e tem alguns artigos por aí sobre avaliação mediadora. E essa avaliação mediadora é uma avaliação em que a gente vai caminhando junto, como está aqui no material, né? Que não é punitivo, não é para qualificar,
sabe? É para a gente saber o que já aconteceu, o que já avançou, o que precisa avançar, por onde eu vou. E essa avaliação, o professor não precisa ficar sofrendo sozinho, sabe? Lá na blocagem dele, na hora de avaliar uma habilidade, avaliar uma questão, né? E aí, a partir dessa questão, pode refazer uma outra avaliação própria, que é isso, a gente tem essa autonomia, para entender se a criança ela consegue realmente dar conta da habilidade por um outro caminho. Isso pode acontecer. Eu não preciso simplesmente seguir um único caminho, por exemplo, para resolver uma situação, um problema. Existem inúmeros caminhos. E, de repente, naquela forma como se apresenta na avaliação da Secretaria de Educação, a criança não compreende, mas se você coloca aquela mesma habilidade de uma outra forma, a criança consegue resolver e vai conversar com ela. Ela vai fazer essa avaliação, porque que de um jeito ela teve um pouco mais de dificuldade, porque de outro jeito ela conseguiu caminhar com mais, conseguiu resolver essa questão, né, com mais facilidade, ela conseguiu pensar sobre isso. Isso também é avaliar. O professor não precisa ficar sozinho. Conversem com os colegas também. Conversem com os colegas, e aí é para entender esse processo, esse caminho mesmo, sabe, de desenvolvimento de aprendizagem. Porque, gente, hoje eu estou aqui, né, mas assim, eu continuo dando aula. Eu continuo em sala de aula. E eu sei que quando a gente recebe a turma, a gente chega para o coleguinha, né, no anterior, e fala assim, e aí, como é que é essa turma? Aí a coleguinha fala, e menina, quando fala assim, a gente já sabe. E não é sobre esse menino, não é isso que a gente precisa saber. Isso nós não precisamos saber. O que a gente precisa saber é por que caminhos, de repente, essa professora precisou passar para ajudar essas crianças a se desenvolverem, sabe? Quando alguma questão no nosso grupo hoje aparecer, sabe? E aí, assim, eu penso que CPs e PAs precisam estar junto desses professores para ajudar um pouco a fazer esse resgate, para dialogar, fazer essas articulações de replanejamento, né? Não é só falar assim, aquele menino é terrível, bate em todo mundo. Porque se essa criança bate em todo mundo, resgatando a fala que eu fiz no primeiro ponto, e que dialoga com um dos slides que Carla trouxe, a questão do afeto, sabe? Essa criança que bate em todo mundo e que não aprende nada por nada, que eles falam assim, só abrindo a cabeça e jogando tudo lá dentro. Não, bota essa criança no colo. Bota essa criança no colo e investiga por que essa criança só bate. Isso também é avaliação. E é avaliação para todos os anos de escolaridade, sabe? Do berçário ao EJA. A gente não pode perder isso de vista. E, de acordo com a circular, né? Para que é essa avaliação? O que é isso? Auxiliar o estudante em sua trajetória educacional, estimular o seu desenvolvimento, fortalecer esse estudante com compromisso e responsabilidade com o ensino. Então, assim, gente, quando a gente, professor, né, vai lá, faz uma atividade, aí vai botar estrelinha no caderno e acabou. Pega aquela pilha de cadernos, aí bota estrelinha em meia dúzia, no restante não coloca. E não chama essa criança para conversar. Por que você escreveu assim? Por que você fez desse jeito? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quando a criança te fala o porquê, ela se sente responsável por esse processo. Ela se sente participante desse processo, porque a gente não pode esquecer que eles são os protagonistas. Nós somos coadjuvantes, entende? Somos mediadores desse processo, não somos os protagonistas. Então, assim, quando a gente não perde isso de vista, né, que a criança não é só aquela criança que senta para escrever, copiar aquilo que está no quadro só, sem qualquer participação nessa escrita, nessa construção de escrita. Essa criança fala e fala muito, ainda bem, como disse Simone, né, que essa sala não pode ser uma sala tranquila, sabe?
Tem que ser uma sala em que 3 ajudam a carregar caderno, que os outros vão pegar sei lá o quê, e que está todo mundo em movimento. Porque a gente sabe também que nem todos os espaços de todas as salas de aula da rede, muitas vezes, né, não permitem determinadas movimentações, então a gente precisa buscar outras estratégias para que essas crianças sejam, e se percebam, sobretudo, participantes desse processo, responsáveis também por esse processo, que elas se fortaleçam conosco. E quando se fortalece com o professor também chega fortalecido para o CP, que chega fortalecido para o PA, para a direção, para todo mundo que chega lá na gente. Sabe? Então, assim, a avaliação, ela é esse instrumento, 2, né? Essa avaliação que a gente está falando, né, desses relatórios que estão aí na rede, as avaliações que estão chegando para fazer e tal, é um dos instrumentos para auxiliar. E não podemos esquecer, professores, CPs, PAs, que o professor ele tem autonomia para outras avaliações, tá? Que não só da rede, outras que vão compor, né, todo esse olhar em relação a essa criança. E aí aqui temos as referências, tá? De onde nós tiramos aí os recortes, tá? Sobre avaliação. Carminha colocou sobre as diretrizes, o caderno de avaliação, né, da educação infantil. Eu coloquei aí, né, que o documento orientador, eu não botei o link, depois eu posso até fazer uma edição e mandar para vocês, tá? O documento orientador, ele aparece lá no site da SLE, onde tem os recursos pedagógicos, tá? Os materiais. Ele está lá. E BNCC, né, que é muito fácil, a gente joga lá BNCC, aparece. Aquele recorte, inclusive, que eu fiz, falando que a criança, né, é um todo, eu peguei justamente lá de onde começa a falar dos anos iniciais, tá? Eu achei importante isso, trazer, obviamente, né, desse espaço, justamente por aquilo que eu falei no início. Quando a criança está na educação infantil, a gente fala como corre, como anda, né? Como essa criança... Gente, desculpa, a campanha tocou aqui, eu tomei um susto. Como essa criança fala. E quando essa criança vai para o primeiro ano, a gente só quer saber se ela fica sentada, se ela obedece. E não é isso. Não é isso. Tá ok? Então, bom, em termos de orientações aí, é isso. Carlinha, vai falando aí, por favor, porque a pessoa não entendeu que eu estou aqui numa formação. Vou aqui ver. Eu posso, então. Agora, gente, eu gostaria de compartilhar com vocês, para finalizar, rapidinho, eu coloquei aí no chat o link tanto da avaliação de presença, todos os participantes de hoje, convidados, podem preencher, sintam-se à vontade. E coloquei também o link do nosso Padlet, do nosso último encontro. Eu não estou conseguindo, procurar para compartilhar aqui, carregar no meu computador, e não sei. Silvana, você consegue me ajudar aqui compartilhando esse Padlet? O que você precisa? Deixa eu ver se aqui no download aparece. O Padlet que eu botei aí no chat. Vê se você consegue colocar para mim. Deixa eu parar aqui nessa apresentação. Mostrar para ela. Isso, deixa eu achar aqui. Eu acho que é você que está gerenciando isso, eu não estou conseguindo botar. Tá. Gente, é importante que... Olha, aliás, eu estou super morrendo de ciúmes, tá? Porque o Padlet da Carla está ficando uma fofura. Eu já curti várias coisas lá, tá? Dos anos iniciais, gente, tá assim, meio cheio de teia de aranha, entende? Como assim? Como assim? Eu tenho certeza que os anos iniciais têm muitas práticas incríveis para poder compartilhar. O seu tablet está uma fofura, Carla. Eu já entrei lá, porque aparece, né, a notificação. Isso, o que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: pensando no recorte da educação infantil como próximo desafio, como nós estamos refletindo sobre
os relatórios. Eu coloquei, a Silvana daqui a pouco vai conseguir botar aí para vocês. A gente tem novos desafios ali no Pallet. Então, eu convido as unidades que ainda não conseguiram compartilhar nada, né? Se puderem compartilhar, colocarem lá sobre a ambiência pedagógica, sobre aquele espaço que é o orgulho. Eu achei interessante que ninguém colocou nada ainda sobre o espaço que precisa mudar, né? Eu achei bem interessante isso. E o que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: nós criamos aqui novas colunas, então, girando... Peraí, isso. Então, girando, coloca aqui, Sil, bota para o lado, na barrinha para o lado, para o final dele, vai passando para o lado. Não, peraí, eu estou tentando. Você está querendo me obedecer, não. Deve ser a internet. Peraí. Calma aí, deixa eu apertar o negócio. Não. Calma aí. Não, então, aqui, ó, ele rola para baixo. Mas para o lado... Não está indo do lado? Não, do lado não. Não está indo. Não aparece. Espera aí, deixa eu interromper o compartilhamento, chegar para lá, para ele poder... Para ver se ele aparece. Então, eu coloquei novo e... Enquanto ela vai compartilhando, alguém ainda teve dificuldade para perguntar alguma coisa sobre como colocar, inserir as fotos, as atividades? Dá para colocar pequenos vídeos também, tá, gente? Fiquem à vontade. Esse material que a gente está construindo juntos, ele vai gerar um documento sobre a educação infantil da segunda CRE. Então, eu queria muito poder contar com a contribuição que esse documento, assim como a gente falou tanto sobre o relatório, né, que ele precisa ter a cara de todo um coletivo, eu gostaria muito que esse documento, que vai falar sobre a educação infantil da segunda CRE, tivesse a cara de todos nós. E aí nós estamos propondo uma escrita coletiva de um relatório, não da nossa unidade, não, mas do nosso grupo, enquanto educação infantil na segunda CRE. Então, eu convido vocês a criarem, a deixarem aqui registrado as reflexões de vocês sobre a rotina diária na unidade de vocês, sobre as atividades preferidas dos grupos, sobre os desafios encontrados, sobre os pontos positivos dos grupos e sobre desafios, pontos positivos e também sobre as indicações para o futuro, as sugestões. E aí eu volto a dizer, muito interessante se vocês puderem colocar fotos, se vocês puderem colocar pequenos vídeos, forem alimentando isso. Eu gostaria de propor, se vocês puderem me ajudar com alimentando esse Padlet, até, peraí, qual é o calendário aqui? Até o dia 22 de abril. Seria mais ou menos daqui a uma semana e meia, 2 semanas, quer dizer, teria a semana que vem e mais a outra semana depois do outro feriado. Se vocês puderem me ajudar, que vai estar mais ou menos culminando com a entrega dos relatórios, né? Já pertinho do COC. Então, seria esse momento de escrita do grupo, das professoras, dessa provocação e também das reflexões de vocês aqui de forma coletiva. Lembrando que esse espaço é um espaço de compartilhamento. Então, a gente pode deixar um recadinho, fazer troca entre as unidades. Seria uma forma virtual da gente estar trocando as nossas ideias. Tá bom? E aí, agora eu queria ouvir vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Estamos chegando ao finalzinho do nosso encontro, já perto da hora da saída das unidades. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo Nossa, bem? tá tudo... Me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu te ouvo. Então tá bom.
Alguém quer falar alguma coisa, alguma Ouço, dúvida? tenho falhado, mas ouço também. Sim. Eu gostaria de agradecer imensamente as pessoas que já compartilharam suas experiências no Padlet e convido a continuarem compartilhando, se possível, essa parte do relatório até o dia 20, depois, é porque eu estou sem o meu calendário aqui, mas depois do feriado do dia 20 e pouco de abril, tá bom? E eu convido, né, ao grupo dos anos iniciais para começarem a botar o Padlet lá, super lindão, que nem tal da educação infantil. E aí vai ter também o espaço para fazer os registros sobre esse período, sobre essas avaliações, as impressões, né, desse desenvolvimento aí das crianças, para a gente poder estar compondo esse super relatório que ela está falando. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso encontro, nosso segundo encontro. Gostaria de agradecer imensamente a participação de todos, de todas, em especial da nossa convidada Simone, que agora eu acho que a câmera dela fechou, não sei se ela teve algum probleminha na internet, e hoje não está ajudando. Ah, não. Olha, está fechado, Simone. Não tô... Apagou a luz aqui, estranhíssimo. A minha luz dali da frente apagou. Agora eu tô com essa daqui do lado. Aí tá parecendo um fantasma, só de um lado de... Mas estou aqui, não perdi um minuto. Esse movimento é super importante. A gente não pode, e aí eu vou trazer as palavras do professor Esteu. Criança não é girino que vira sapo. Criança é criança, que tem a trajetória dela acompanhada por nós. A gente não pode achar que a educação infantil é uma coisa apartada do ensino fundamental, só caminhando junto, entendendo essa criança na sua inteireza, que a gente vai conseguir caminhar com ela, por ela. Tá? Agradecer demais, já quero a próxima já. Com certeza. Muito obrigada a presença de todos, em especial a nossa convidada, em especial as pessoas convidadas que aqui também estão, todos. Eu sei que quanto é importante essa nossa troca. Beijo. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada, Simone. Super beijão. E vamos aguardar o próximo. A gente já está começando a pensar Bom sobre isso. feriado para todo mundo, gente. Bom feriadão. Feriado, obrigada. Bom, beijo. Até a próxima. Até muito breve. Isso. Beijos, beijos. Beijos. Vou encerrar a gravação.